Shalom, amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós estamos trazendo mais uma aula para vocês. Hoje nós iniciamos uma série entrando na vida dos profetas, os profetas de Deus, o Navi. E nós vamos ler uma palavra de Deuteronômio, o título da aula é Navi, o profeta de Deus. E o capítulo de Deuteronômio 18, versículo 14 em diante, que diz assim: porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa, alguma palavra em meu nome, que eu não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o Senhor falar em nome, quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Aleluia. Então aqui, Deuteronômio, Deus está dando uma receita, né? Um modelo de profeta. Primeiramente, Deus diz que estará levantando um profeta sempre que eles... Aqui é uma palavra de Deus levantar profetas nas gerações. Sempre terá um profeta no meio do povo de Israel. E o jeito de saber, como saber se é um profeta de Deus ou não, é o que ele diz vai se cumprir. E quando alguém falar algo que Deus não falou, não vai se cumprir. Então Deus diz: não temas esse profeta. Porém, o profeta certo, Deus orienta dizendo que as pessoas têm que crer nele e lhe obedecer. Então aqui a coisa é bem estreita no que se refere a profeta. Se é o profeta verdadeiro, o povo tinha que obedecer. Primeiramente, Deus orienta quando eles estão entrando na terra dos pagãos e na terra onde havia muito feiticeiros, macumbeiros, adivinhadores, encantadores. Então, Deus orienta o seu povo através de Moisés, dizendo que eles não deveriam ouvir os adivinhadores que estavam ali, que eram pagãos, prognosticadores. Então, Deus fala assim: não ouça aqueles feiticeiros, adivinhos, quando entrares na terra prometida. Mas o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis.
Então essa promessa de Deus é de estar sempre levantando profetas no nosso meio, para que o povo de Deus pudesse ouvir um profeta de Deus, para não ouvir falsos profetas. A ele ouvireis. Tá, aqui temos um princípio muito importante de quando você, falando primeiramente para os membros da igreja, quando você encontra um pastor, encontra um pai espiritual, que você sabe que é de Deus, ouça. Aí Deus está botando na parede para você ouvir. Se não for, não ouça. A gente hoje corre pelo Brasil e vê que pessoas ouvem qualquer um que falar, mesmo sem saber seus antecedentes ou as suas credenciais. Se a pessoa falou com entonação de voz mais forte, ou se falou muito em línguas, ou com emoção, as pessoas tendem a imediatamente obedecer. E às vezes até casam. Oh, você tem que casar com fulano, beltrano. Então olha o que Deus diz sobre isso. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem o que disseram, e eis que suscitarei um profeta. Aqui está falando que quando Deus aparece lá em Horebe, eles não suportaram ouvir a voz de Deus. E pediram então que Deus falasse para Moisés, Moisés falasse para o povo. Então Deus disse: falaram bem naquilo que disseram, eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Então Deus está falando: vou levantar profetas, e tudo que ele ordenar, as pessoas têm que obedecer. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Então olha só, Deus, eu vou mandar o profeta falar aquilo que é, e tudo que as pessoas ouvissem dele, e não ouvisse, né? Ouvir quer dizer obedecer, Deus ia requerer dele. Então nós vamos estudar sobre isso. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Nós vamos ler também o versículo 20. Então aqui está falando de duas coisas. O profeta verdadeiro deve ser ouvido, e o falso profeta não deve ser ouvido nem temido. Aí, no verso 21, no verso 20 fala assim: porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhes tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então o tribunal que julga o profeta. Então é muito importante dar um parênteses aqui, que esta aula, esse assunto aqui é para adulto, quer dizer, profetas de ministério, né? Pastores e tal, que não pode ser julgado por membro. Um profeta um ministério, um pastor, nunca pode ser julgado por membro. Inclusive, aqui no Brasil, de alguns anos para cá, a gente tinha ouvido muito apóstolos de nome, apóstolos importantes no Brasil, batendo em outros apóstolos, xingando, chamando pelo nome, condenando, julgando. Nada disso, não procede isso. Por que não? Porque isso vai trazer para a população dos membros a ousadia de se levantar contra os verdadeiros apóstolos e pastores.
Então eu sei que tem apóstolo que chega a dizer que Deus chamou ele para bater nos outros apóstolos e pastores, condenando, julgando, dizendo que não pode pregar assim, não pode pregar assado, né? Isso tem muito. É lamentável, por quê? Porque para julgar um apóstolo, um profeta, mesmo que seja outros apóstolos, deve julgar reservado, né? Não se julga, não se tira pedra em apóstolo, pastor, no microfone ou na televisão. Isso é horrível. Por quê? Porque traz uma ideia para as crianças, para os jovens, que qualquer um pode jogar pedra num apóstolo, num pastor. Então, a nosso estudo, essa parte pública, né, que nós estamos transmitindo ao vivo, para não ficar mal entendido, nós vamos aprender quem é que pode julgar um profeta e quem não pode julgar. Então eu estou adiantando para você. As pessoas de baixo nunca julgam para cima. No tribunal comum, precisa mais de 100 pessoas para julgar uma pessoa. Até o Lula, né? Precisou mais de 100 pessoas só no primeiro julgamento, acho que deu até, passou, não sei. Então, para julgar que alguém é falso profeta, alguém não é da parte dos membros da igreja. Nunca se julga, até tem como é que se diz, uns ditados aí gaúchos, né, que a gente não gosta para cima. Então, quando tem um julgamento, das cortes. Lá em Israel é o Sanedrim. São 70 sábios para julgar se alguém é ou não é, ou se... Mas aqui a palavra ensina como reconhecer que alguém é um profeta e não é um profeta. Então, se ele falou algo da parte de Deus e aquilo se cumpriu, então aquele profeta é confirmado um profeta de Deus. Se for acontecendo mais, ele vai tendo um nome e um renome. Temos profetas, especialmente nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, profetizando coisas que ocorreram e fechou certinho. Muitas vezes a gente sente e dirige ou ministra debaixo de um dom profético dentro da igreja e que pode errar muitas vezes, principalmente os principiantes, mas sempre debaixo da autoridade de seus líderes. Então, quando temos aqui um grupo de irmãos orando, alguém vai lá e começa a profetizar, né, debaixo de uma unção profética. Ótimo. Então, quem vai julgar isso, se é mesmo, é aprovado, é os seus líderes. Então, o princípio é estar debaixo da liderança quando você é principiante. E vai errar muitas vezes, até acertar, até aprender a ouvir a voz de Deus normal. Mas aqui o tema que estamos falando é para profeta já no nível adulto, ok? Então no versículo 21 diz assim: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Verso 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba aquele profeta falou. Não tenha temor dele. Então houve soberba. Então é possível que um profeta de Deus possa falar a palavra de Deus e de repente ele fala algo que o Senhor não falou. Então o grande perigo de alguém dizer assim: assim diz o Senhor. Esse é o problema. Eu fui pregar uma vez, uma época passada lá no norte, e o pessoal queria que eu falasse. Assim diz o Senhor. Eu disse: não, eu vou falar só o que o Senhor falou, meu filho. Se Deus não me der nada para esse momento aqui, algo específico, eu vou ensinar a palavra então. Vou pregar em cima do que já está escrito. É um ensinamento. E que Deus pode estar profetizando em cima daquelas palavras também. Mas quando a pessoa larga, assim diz o Senhor, olha o que acontece, nós vamos estudar sobre isso. Então, o tema é Navi, o profeta de Deus. E no Velho Testamento, a palavra profeta
é a tradução do hebraico Navi, ou Nabi, que por sua vez vem de uma raiz que significa borbulhar, como a água de uma fonte. O profeta divulga uma mensagem que recebeu de Deus ou de um profeta maior. Caso do discípulo do profeta que ungiu Jeú. Então observa que interessante. Eu acho fantástico essa palavra aqui, que o profeta Elias passou uma palavra para Eliseu, de ungir Jeú, e Eliseu passa essa palavra para um dos seus profetas, que é um dos discípulos. Então é como se Elias pegasse o livro, a palavra Eliseu, essa palavra Deus me deu para mim. Então essa palavra vem recheada de unção, ela é uma... tem a palavra que é logos e a palavra que é rema, então ela vem como um rema. Ele passa para o filho, Eliseu, e Eliseu dá para um outro menino levar para o capitão. Isso sim é saudável, isto é legítimo, isto é bom. Então quando você pega um profeta que trouxe uma palavra de Deus, você pode levar ela, mas você não pode dizer que é sua palavra. Eis o problema aí de pessoas que às vezes, né, ouve uma palavra profética e diz que foi Deus que lhe falou, mas ele ouviu de outro profeta. Olha o que vai dar isso aí no final do estudo aqui. Então isso aqui, aquele que caminha junto com o profeta, também pode ser chamado de profeta, pelo fato de levar a palavra. É o que eu tenho falado muito aqui na nossa escola profética, que aquelas palavras que Deus nos deu para a escola profética, que de 30 anos atrás, 20 anos, vem nos dando, são palavras rema de Deus, palavras que Ele falou, que você pode levar para a sua escola, para a sua aula. Então aqui estamos falando de um profeta menor, um discípulo, que está levando uma profecia do seu profeta maior. Então esse discípulo também é chamado de Navi, ou Nabi. Amém? Então vê como não é tão difícil ser profeta? Basta do lado de um profeta, você já pode ser chamado de profeta. Mas você tem que pegar a palavra e levar. Então eu quero aproveitar aqui e dizer para você que no próximo ano, esse livro aqui, esta é a palavra de Deus para 2019 e para os próximos anos. Deus quer levantar essa profecia no Brasil, levantar o tabernáculo caído de Davi. Então, quando o tabernáculo caído de Davi era levantado, essa palavra vem com unção. É uma palavra que Deus deu com unção para ser estabelecida no Brasil. Então, quando Davi reinava, ele tinha 24 horas de oração, se tornou o reino imbatível. O reino que era o reino que não conheceu derrota em 40 anos. Então hoje Deus está levantando no Brasil um presidente que tem algumas características do Davi. Não que ele seja como Davi, longe disso, né? Mas ele tem características. Homem de guerra, valente, audacioso, íntegro, honesto, que fala a palavra de Deus, que é temente a Deus, que é de oração. Olha as características. Então Deus quer levantar o tabernáculo de Davi no Brasil. E quem levar essa palavra no seminário, ela vai com unção. Então quem ministrar uma escola sobre o tabernáculo de Davi, pode ungir no final, que vai acontecer uma unção muito forte. Eu fiz isso na cidadezinha de Jequié. Não chovia há 2 anos. Falei, vocês querem que chova aqui? Então você vai se inscrever na escola profética. Se inscreva agora aqui, bota o nome. E quando eu ungir vocês para entrar na escola profética, vocês vão ver a chuva. Não chovia há 2 anos. Veio uma nuvem e cercou a cidade, neblina. Coisa linda de ver. E eu mandei eles para a rua, no sol, orar. E daqui a pouco eles estão tudo debaixo d'água. Está lá o vídeo no YouTube. Então isso quer dizer pegar uma palavra de um profeta e levar e aplicar ela.
Então, todos os alunos que estão debaixo da nossa escola profética, eles estão debaixo dessa unção. Por isso que quando nós soltamos uma mensagem diária, de uma meditação diária, não precisa você pegar outra. Quando alguém solta outra palavra, ele está batendo com a nossa. É a concorrência. Aí as pessoas têm que escolher qual o profeta que ele vai ouvir, qual a palavra que ele vai ouvir. Aí fica em dois pensamentos, e aí fica... Então por isso que tem que ter uma visão só em cada grupo, ou cada igreja. Então, como os amados apóstolos aqui adotaram a visão do tabernáculo, você tem que saber que é uma palavra rema, assim como Elias passou para Eliseu uma palavra, Eliseu passou para o discípulo, ungiu um profeta, um rei Jeú. E a unção foi lá e pegou o rei e ele matou a Jezabel. Então isso que está falando aqui, que aquele menino que levou a palavra tornou-se um Navi. Então os alunos da escola profética, que levam a palavra que eles recebem, eles podem ser chamados também de Navi. Aleluia! Poucos dias um profeta falou para mim, ele está conosco há tempo, profeta. Todo mundo me chama de profeta. O que eu faço? Que você é um profeta. Você tem que dizer que você é um Navi. Mas qual é a diferença? Você não é um profeta autônomo. Você não teve uma palavra de Deus te chamando de profeta. Mas você está levando a palavra do profeta, que tem a palavra. Então isso é interessante. Outro exemplo que eu posso dar. Na escola profética, acho que 2 anos atrás, a Gabriela, o Tiago, a minha esposa, foram visitar algumas igrejas que eu não podia ir. E tem aqui na fronteira uma igreja dos Gideões, missionários e tal, Assembleia de Deus, e eu não pude ir, é uma igreja grande. O Tiago, meu filho primogênito, foi e falou no meu lugar. E o pastor da igreja, que já me conhecia, sentou lá atrás, chegou depois, e por um bom tempo ele me ouviu pensando que era eu. Aí depois que ele chegou perto, ele disse, puxa, mas a unção é a mesma, ele disse. Eu senti. O que quer dizer isso? Os filhos dos profetas, eles tinham essa característica de pegar a palavra do profeta e levar ela, e aqui que está o segredo maravilhoso, onde todos podem ser profetas. Legitimamente. Amém? Então são os profetas ouvem a voz de Deus e transmitem essa mensagem ao povo. E às vezes manda alguém. Agora, profetas de Deus e os falsos profetas. O profeta de Deus recebia a mensagem de Deus, enquanto que os falsos profetas, também chamados adivinhadores, prognosticadores, agoreiros, feiticeiros, mentiam, pois sua mensagem não lhes fora dada por Deus. Deuteronômio 13, de 1 a 5 e 18, 10. Agora, outro título do profeta Navi. Aquele que carrega a voz. Eu estou falando, aquele que leva a voz. Esse termo, na Bíblia, aparece 316 vezes na Bíblia hebraica, e normalmente é traduzido pela palavra profeta. O seu significado mostra que o profeta não é aquele que prediz o futuro, como muitos costumam entendê-lo, mas alguém que anuncia, como seu porta-voz, a mensagem de Deus para o seu povo. Amém? Aquele que anuncia, como porta-voz, a mensagem de Deus para o seu povo. Quem anda com profeta também é profeta também, que é o que já expliquei aqui. Que a palavra Navi no plural pode indicar alguns que não foram porta-voz de Deus, mas companheiros ou seguidores de um profeta. No tempo de Samuel havia homens que o acompanhavam e louvavam a Deus, frequentemente cantando a fim de motivar o povo a voltar para Deus. Essa aqui vocês podem ler também em casa e até dar uma aula sobre isso. 1 Samuel 10, 5, 10, 19 e 20. Que eu já expliquei em nossa escola profética, principalmente antes de uma escola profética. Muitas vezes eu vou ungir uma pessoa na testa, ele pede unção. Ele não caiu, ele não teve nenhuma manifestação, mas ele sai dali e vai para o meio de um grupo que está louvando. E a unção pega ele. Então o que aconteceu? O profeta ungiu, assim como Samuel fez
com Saul. Ungiu Saul. Isso eu quero aplicar em nossa escola. Os irmãos que vão passar uns dias no MOD aqui, nós vamos fazer isso. Treinar vocês, que ficam dançando, louvando, batendo tambores, e a presença de Deus vem sobre os levitas que estão louvando. Aí, aquele que foi ungido, chegou no meio, ele é tomado por Deus. Que é o caso desse Saul, que aconteceu isso, né? Então, em cada escola profética, eu sempre peço que aqueles que são intercessores venham na frente e fiquem adorando lá no local. Não fique sentado esperando começar o evento. A missão dos intercessores é vir antes e estar intercedendo. Vai enchendo o local da presença de Deus. Aí quando a gente unge um apóstolo profeta, ele vai ser tomado por Deus no meio só de ficar ao redor dele. Isso é muito legal. Só não pude fazer esse ano passado, tinha mais de 700 pessoas a mais que o normal, não tinha como a gente usar ali, mas era muito legal isso. Então, nas Bíblias, o termo hebraico, Navi, é traduzido por profeta. Como o texto da vocação de Jeremias 1,5, que diz, eu te constituí profeta para as nações. Então, a palavra ali é Navi. Por questões de transliteração, alguns usam a palavra Navi, outros usam Nabi. Profetas de fontes divinas. A palavra grega traduzida profeta significa literalmente proclamador para dizer algo, ou então proclamador para dizer algo, ou então antes de alguém. Lembra do João Batista, né, que foi chamado profeta, mais que profeta, que ele vinha antes, preparando o caminho. Alguns profetizam mensagem do próprio coração, outros usam fontes malignas, mas o verdadeiro Navi é aquele que proclama mensagens atribuídas a uma fonte divina. Agora vamos falar filhos dos profetas. Também havia os seguidores de Elias e Eliseu que se formavam em grupos para apoiar ou aprender desses mestres. Eram chamados de filhos dos profetas. Que hoje vai ter muito disso, né? Os filhos dos profetas. Que eles recebiam também, quando Eliseu recebeu a porção dobrada, os filhos dos profetas receberam uma porção. Mas todos receberam, porque é herança. Então por isso que eu incentivo as pessoas a se filiar à escola profética. Você pensa que 30 anos de oração Deus não vai dar um legado, não vai dar uma unção, uma capa? E os filhos então vão receber uma parte. 1 Reis 20, 35. Diz assim, então um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o Senhor recusou feri-lo. Agora vamos a Abraão e Arão, profetas ocasionais. Abraão foi chamado uma vez de profeta porque estava autorizado a transmitir uma mensagem do Abimeleque para Deus. Gênesis 27. Arão também foi declarado ser profeta pelo Senhor, mas do seu irmão Moisés. Repetindo. Arão também foi declarado ser profeta pelo Senhor, mas do seu irmão Moisés. Êxodo 7:1. Quando Deus chama Moisés e diz que Arão seria seu profeta e Moisés seria como Deus. Moisés iria falar, seu irmão levar a palavra. Então aqui está fechando a questão de o que recebe a palavra do profeta, também chamado de profeta. A primeira vez que a palavra profeta Navi aparece na Bíblia é no livro de Gênesis 27. Capítulo 20, versículo 7. Ali Abraão, em suas peregrinações, acaba habitando em Gerar, cujo rei Abimeleque se interessa por Sara. Abraão, profeta? O primeiro profeta bíblico é Abraão, e além de profeta, ele vai interceder por Abimeleque. Então ele leva uma palavra do Abimeleque para Deus. E por isso chamado de profeta, que na nossa linguagem hoje é o intercessor, né? Deus falou com Abimeleque, capítulo 20, verso 7 de Gênesis. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra.
Mas se não a devolver, esteja certo que você e todos os seus morrerão. Eu gosto muito dessa passagem porque o rei roubou a mulher do profeta, né? E Deus dá uma puxão de orelha, né? Não toca essa mulher, que é a mulher do profeta, viu? Então aqui Deus está dizendo que Abraão é profeta. Mesmo. Então aqui é uma palavra que eu sempre digo para os meus colegas, pastores e apóstolos. Se Deus falar que você é profeta, deixa que Deus fale, né? Que às vezes a gente quer se dar o título de profeta, sem que Deus tenha dado. Nesse caso é o contrário, Deus chamou Abraão de profeta. Não existe profeta sem intercessão. O curioso é que o verbo interceder, orar, também aparece na Bíblia pela primeira vez em Gênesis 27. É o que eu sempre falo, antes de ser Elias, você é um intercessor. Esse verbo de onde o substantivo oração, tefilá, é derivado, tem uma origem etimológica mais técnica, que é agir como advogado. Quer dizer, interceder, orar, está ligado à ideia de agir como advogado. Eu tenho ministrado e falado para apóstolos, para intercessores, chamando intercessores profetas. Você agir como um profeta intercessor. Isso é maravilhoso demais, porque muitas vezes você está intercedendo, você age também como um profeta intercessor, profetizando o que você está buscando. Muitas vezes você age como um advogado de alguém, intercedendo por ele. Então você é um profeta intercessor. Então eu me considero isso, um intercessor em primeiro lugar. O profeta e a intercessão. Assim, o primeiro profeta é também o primeiro intercessor. Obviamente, Abraão já havia intercedido antes, principalmente no caso da destruição de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18. Mas aqui, além do linguajar técnico, há a ligação entre profeta e intercessão. Agora, na prática, o Enoque foi o primeiro profeta. No entanto, o primeiro profeta bíblico não foi Abraão, mas sim Enoque, que ainda antes do dilúvio teria profetizado a respeito do estabelecimento do reino milenar de Cristo. Judas 1,14 diz: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Veja, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos. Então, desde Enoque, né, já é profetizado a vida de Jesus. Há 42 profetas de Deus no Antigo Testamento. Encontramos 42 homens e mulheres. Acho interessante que as mulheres estão incluídas como profeta, no meio dos profetas, como profetas. Então, 42 homens e mulheres identificados no Velho Testamento como sendo profetas de Deus, também chamados de videntes. 1 Samuel 9:9. Destes 42, 17 escreveram profecias em livros que levaram o seu nome, que foram incluídos no cânone inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, 4 grupos de profetas no Antigo Testamento. Os originários do Reino do Norte, que é Israel, Joel, Jonas, Oséias e Amós. Interessante que isso aqui é a pergunta que vai cair nas provas. Os originários do Reino do Norte. Tinha Joel, Jonas, Oséias e Amós. Os originários do Reino do Sul, Judá, tem Isaías, Jeremias, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Os profetas do cativeiro, Ezequiel e Daniel. Os profetas da restauração, Ageu, Zacarias e Malaquias. E no meio desses profetas temos as profetisas do Senhor. A Bíblia relata algumas passagens sobre mulheres que eram profetisas, como o caso de Débora. Então é interessante que esse tema de ter mulher profeta, às vezes a gente vê aí as discussões a esse respeito, né? Mas Juízes, capítulo 4, de 4 a 5, diz: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Então está aí.
profetizas. Miriam, Miqueias 6,4 diz: eu o tirei do Egito, eu redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Então a mulher está bem cotada aqui entre Moisés, Arão. Então isso é tremendo, que os rabinos têm esse conceito de mulheres de Deus, né? Ana, em Lucas 2,26, parece Ana. As 4 filhas de Filipe do Novo Testamento, em Atos 21,9, que fala dessas filhas de Filipe que eram profetisas. Aleluia. Agora, os homens de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, identificados no Antigo Testamento como sendo homens de Deus, quer dizer Israel Elohim. Em Deuteronômio 33,1, Juízes 14,6, 1 Samuel 2,27, 9, de 6 a 8, 1 Reis 12, 22 e 13,1, pois indicavam que eram pessoas escolhidas por Deus para serem homens, os seus mensageiros. Essas passagens que eu estou lendo, é importante você passar para os seus discípulos na sua escola, e ler cuidadosamente, com calma. O aluno tem uma semana para estudar, é bom ler calmamente, que é importante quando nós falarmos homens de Deus. O profeta, portanto, é alguém escolhido por Deus, um ser humano, mas que é separado pelo Senhor para trazer mensagens ao seu povo. Agora vamos ao teste, testando o verdadeiro profeta. Somente era reconhecido como homem de Deus, como profeta, aquele que dissesse algo que se cumprisse. Deuteronômio 18:22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenho medo dele. Hoje, os profetas do Novo Testamento não há esse rigor de ser apedrejado, senão hoje não teria mais ninguém, né? Mas naquele tempo falhou, uma delas já era. Essas são as instruções dadas pelo próprio Moisés ao povo, em Deuteronômio 21, 22. E esse princípio era conhecido até mesmo pelos povos vizinhos, como se verifica no caso da viúva de Sarepta, 1 Reis 17, 24. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Então até os povos estavam acostumados a julgar, saber se o profeta era de Deus ou não. Profetas do Novo Testamento, Apocalipse 18, 20. Celebre o que se deu com ela aos céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo o que ela fez a vocês. Está falando da Babilônia, né? Que Deus julgou. Efésios 2, 20 é o versículo mais importante para falar de profetas. Aqui esse versículo é interessante para a igreja, as verdadeiras denominações enormes, que falam que não existe profetas, nem apóstolo, só pastor. É muito mais fácil na Bíblia nós provarmos que há apóstolos e profetas do que há pastores. Porque pastores falam muito menos do que apóstolo e profeta. Então Efésios 2,20 fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não tem como negar isso. E hoje Deus está restaurando a igreja apostólica. Que a igreja apostólica é o meu chamado, foi na igreja apostólica. No Novo Testamento o profeta não irá acrescentar nada do que foi revelado. Essa parte é importante. E se completou no ministério de Cristo, mas trará informações e palavras que confirmam
que já foi revelado. Ao vermos os profetas do Novo Testamento, sempre verificamos o propósito divino de manter os crentes firmes e certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas, para o fim de velar sobre a sua palavra para cumprir. É o que se vê em Atos 1, 11, 28, 21, 11. Agora, indo para o final, nós vamos ler Deuteronômio 18, 15, diz assim: Deus sempre levantará um profeta no meio do povo. Moisés, que também era um profeta, está se despedindo do povo aqui em Deuteronômio 18, 15, e deixa instruções para Israel, e entre elas algumas para o ministério profético, dizendo: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Aqui está falando que a palavra de Deus ela é aplicada de geração em geração, mas ela tem também um sentido profético apontando para o futuro, que aqui aponta para Jesus. Um profeta que, se eles não ouvir, Deus vai cobrar deles. Deus cobrou da nação judaica o fato de não ter ouvido o profeta Jesus, que falou as palavras confirmando que ele era aquele profetizado por Moisés. Cuidado com os profetas adivinhadores, Deuteronômio 18, 14. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês o Senhor, seu Deus, não permitiu tais práticas. Amados, tenho que dizer perdão, mas tenho que falar umas coisas aqui. A gente vê alguns profetas que vão para o culto e começam a fazer adivinhação. Sabe que adivinhação, qualquer demônio pode agir e trazer adivinhação. Então tem pessoas que começam a adivinhar. Qual o propósito de uma profecia que é uma adivinhação? Vou adivinhar a placa do seu carro. Isso vai edificar no que isso? Então muitos foram espalhados pelo Brasil, já se viu denúncia de profetas que começaram a revelar números de identidade, de coisas, que lá atrás tinha alguém falando no ouvido da pessoa. Eu já vi muitos. Eu estava lá no norte, uma filha minha me convidou para ministrar num evento. E no dia que foi ministrado, não me chamaram, isso que houve? Não, foi colocado um profeta nesse lugar porque ele trouxe uma revelação, que tinha que ser ele, aquele horário. Eu falei, bom, então eu vou lá assistir, então. Meu Deus. A primeira palavra dele foi essa: Deus disse que aqui vai cair todo mundo hoje. Da metade da mensagem, ele disse, olha, vai cair a metade. Quando chegar no final, olha, alguém vai cair. No final, ninguém caiu. Então, é terrível isso. A gente começa a ouvir pessoas que começam assim, eu estou entendendo que Deus está dizendo alguma coisa. Deixa eu ver, o que é mesmo que Deus está dizendo? E vai tentar adivinhar, vai encaixar em alguém aquilo. Isso os coaches fazem hoje, ensinando. Olha, vejo que você teve um problema com seu pai. Qualquer pessoa pode diagnosticar algumas coisas na sua vida que não é exatamente Deus dizendo, adivinhando. Então, quando vem uma palavra de Deus, ela é muito específica e clara. Não tem que ficar adivinhando. Entenderam? Então, essa é uma das coisas que era condenada por Deus terrivelmente. Então, porque muitos querem ouvir uma palavra que vem da boca de um profeta, e alguns aproveitadores usam da adivinhação para enganar o povo e se passarem por grandes profetas. É que nem está pregando numa multidão de pessoas. Olha, tem alguém aqui com esse problema, aquele problema. Bom, Deus pode dar uma revelação sobre isso. Mas você nota que tem algumas pessoas que começam a querer adivinhar.
encaixar e ficam ali 1 hora, 2 horas fazendo isso. E não pregam, fica só. Então, quando a Deuteronômio 18:15 fala isso, o profeta que fala, agora vamos ao profeta que fala o que Deus falou. Deuteronômio 18:18. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porém as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu ordenar. A mensagem de um profeta vem de Deus. Ele deve falar o que Deus lhe ordenou falar. Aqui falando de Jesus, o Moisés apontando um profeta que viria, Jesus, todas as palavras da boca dele são palavras que nós podemos pegar e levar, como palavras vindas de Deus. Mas você não precisa dizer que foi você que recebeu. Então, muitas vezes, nós vamos estar profetizando aquilo que Jesus já falou em culto. Isso já aconteceu muito comigo. De Deus mandar eu dizer que aqui nesse culto tem uma mulher, Porto Alegre, quando eu comecei a voltar para o sul. Deus me mostrou claramente uma palavra, e eu não disse, apontando a mulher, mas eu disse que tem uma mulher que Deus vai falar com ela a respeito da sua vida e que ela tem que fazer exatamente o que a mulher da viúva de Sarepta fez. Por que eu não quis dizer direto? Para outros pregadores não faziam a mesma coisa, aproveitando a minha palavra, dizer que Deus também mandou. Porque ali, nesse caso, Deus estava mandando que a mulher dá o que ela tinha de oferta. Que nem a viúva de Sarepta. Ela tinha um câncer desse tamanho na garganta, e ela já tinha operado 4 vezes. E Deus, naquela reunião, me falou na entrada da reunião que eu deveria ser o primeiro a ofertar. E o apóstolo ali estava pregando sobre a viúva de Sarepta. E eu disse, já ouvi, já sei que ele vai falar. E Deus disse, ele está falando uma palavra que se você ouvir o que ele está falando agora, você pode pedir o que quiser. Eu digo, o que é, Senhor? Então, uma palavra que está sendo pregada, que é uma palavra profética que Deus está falando. Que isso, eu falo sobre isso na aula sobre ouvir Deus. Mas enfim, eu ouvi Deus e dei a oferta que Deus pediu. Deus disse, agora você não é mais... Você, quando está ouvindo um profeta que pediu uma oferta e você deu, você está igual a viúva de Sarepta. Mas depois que você deu a oferta, você agora está no lugar do profeta Elias. Agora eu vou te dizer por que eu pedi a oferta para você. Porque tem uma mulher aqui que precisa dar toda a oferta dela, tudo que ela tem. Que ela tinha 5 mil reais, e ela teria que fazer uma operação e não ia adiantar. Já tinha feito 4. Então eu comecei a falar e contar a minha experiência. Olha, Deus pediu tudo que eu tinha hoje aqui. E agora Deus está falando que tem mais pessoas aqui que tem também que fazer uma oferta assim. Porque ela pode até morrer, né? Nos próximos dias. A mulher correu, assinou o cheque. Quando ela soltou o cheque no altar, cuspiu aquele câncer. E o apóstolo me chamou ali e disse, vem cá, você é o profeta que a gente estava esperando aqui. Porque a igreja está passando por uma luta, e se não entrar uma oferta grande até amanhã, a igreja fecha. Então nós queremos que você nos abençoe. E ele pegou uma oferta do que tinha na casa, na igreja, tudo que tinha. Está aqui tudo que a gente tem. E pediu para mim orar, eles precisavam de 80 mil. E falou assim, você já que é profeta, já ore por 100 mil uma vez. E eu falei, ixi, não gostei dessa parte. Aí quando eu fui orar, o Espírito Santo disse, você pode pedir 3 vezes mais. E eu pedi 3 vezes mais. No outro dia de manhã tinha 240 mil de oferta. Então se cumpriu. Então é isso que eu estou falando. Que eu não queria falar, não queria profetizar. E Deus foi me apertando. Faz, vai falando, vai fazendo. Amém? Então diga, Deus pedirá contas das mensagens dos profetas que não ouvimos. Deuteronômio 18:19. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhes pedirei contas. Então aqui
um cuidado agora muito especial, um cuidado. Quando você identifica que tem um profeta na sua igreja, na sua casa, seu pastor é um profeta, sua pastora é uma profetisa, tem que cuidar para ouvir. Porque se você não ouvir a palavra, Deus vai cobrar isso. Amém? Então, muitas vezes eu digo alguma coisa para alguém, olha, não faça tal coisa. Ele não ouve, vai e faz. Vai ter problema. E isso entra também o conselho do profeta, o conselho, Deus cumpre o conselho dos seus servos. Então isso é muito importante que o filho na fé, o membro da igreja, que está debaixo da cobertura do pastor, tem que ouvir e deve reconhecer e dar crédito à palavra dos profetas, uma vez que eles foram confirmados como portadores da mensagem divina. Aqui tem algo que eu preciso também esclarecer. Quando eu vou numa igreja pregar, eu respeito o pastor daquela igreja. Hoje eu ministrei sobre... Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem minha voz. Amados, é muito importante, falando para os membros da igreja, da sua igreja, que estão apóstolos me assistindo, que estão junto com seus membros aí. Se Deus me der uma palavra para um membro seu na sua igreja, eu vou passar pelo pastor. Nunca Deus vai quebrar a autoridade do pastor local. Então tem que tomar cuidado que muitos membros vão buscar a palavra fora da igreja. Um profeta lá me falou, o pastor da igreja, ele tem um poder até sobre a palavra que vier para um membro da sua igreja. Então Deus está falando assim, respeite seus pastores. Amém? Deus não age assim, de mandar um profeta trazer uma mensagem para uma ovelha da sua igreja, a não ser que o pastor autorize o profeta a vir. Então eu sempre digo aos pastores nossos, que estão debaixo da nossa cobertura, você tenha cuidado com o que você leva na sua igreja. Porque você está autorizando ele a falar e soltar uma palavra profética para os membros da sua igreja. Se ele não tem, se aquele profeta não tem, não é um profeta verdadeiro, ele pode acabar com a tua igreja. Nós tivemos um caso aqui em Porto Alegre, até hoje o casal de pastor novo está sofrendo. De uma pessoa que saiu da escola profética e foi direto a Porto Alegre e disse que Deus mandou ele lá pregar naquela igreja e eles entenderam que eu que tinha enviado. Receberam. Foi uma desgraça. Até hoje. O cara começa a dizer assim, diz o Senhor, você tem que trazer um cordeiro para mim aqui na minha mão. E se não trouxer... Aí eu falei para o casal, mas por que vocês deixaram a pessoa entrar no púlpito de vocês e fazer isso? Não, a gente pensava que era da sua escola. Mas quando que você viu alguma vez na vida eu fazer isso? Meu discípulo só faz o que me viu eu fazer. Nunca fiz isso. Eu não entro numa igreja quebrando protocolo. Se tem uma palavra que Deus me diz para alguma pessoa lá, eu vou chamar o pastor, Deus está falando comigo sobre essa pessoa, vou lhe falar. O Senhor fala para ela. Então, isso eu preciso explicar nas próximas aulas, porque é mais como o assunto aqui está falando de algumas coisas que dá para entender que a pessoa... Não, Deus não vem essa de... O nosso povo aqui, se vem alguém trazer profecia e botar a mão, eles tiram a mão. Não vem com eu já tenho nossos profetas aqui, cara, sai daí. Ninguém recebe. Como teve uma vez que eu indiquei até um profeta, que um pastor apóstolo, que eu pensei até que era... Veio e começou... Ô Gabriel, você tem que se acertar com o teu irmão mais novo. Para de brigar com ele. Nunca briguei com o meu, a gente se dá bem. Os dois juntos falaram, a gente não briga. A gente não briga, a gente se dá bem. Só faltou dizer, mas então vamos brigar, né, no futuro. Essa não aconteceu ainda. Mas não é porque vem essas coisas erradas que as coisas certas não existem. Segundo Pedro 1,21 diz assim, mas pois jamais a profecia teve origem na vontade humana,
mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então diz assim, Tessalonicenses 5:20, não trate com desprezo as profecias. Então tem profecias que são de Deus e tem que ser julgadas e ser recebidas. Mas quando profetas que dizem que Deus falou, quando na verdade ele não disse nada. Tem profetas que vão falar que Deus falou, mas Deus não disse. O que acontece? Diga sentença de morte. Então aqui é onde chega o pico do nosso estudo. Os tribunais dos profetas. No início eu falei que membros de igreja não julgam profeta. Pastor não pode julgar profeta. Então tem tribunal especial para profetas. Inclusive lá em 2 Coríntios 4, se não me engano, fala que Paulo fala que ele não podia ser julgado nem por tribunal humano. Então um profeta tem os tribunais. Então agora veja aqui os tribunais. Para quem quer ser profeta, que negócio não é mole. Tá? Um verdadeiro profeta fala somente o que Deus lhe autorizou a dizer. Estes recebem a vida de Deus. Mas quando? Deuteronômio 18:20. Se o profeta ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, esse será morto. Então isso, os profetas de hoje, tem muitos profetas hoje autônomos. O que é isso? Alguém que saiu de uma igreja rebelada com pastor. Não deu certo como pastor. Quebrou a igreja. Ele diz, agora eu sou profeta. Vou nas igrejas. E aí ele fala coisas que Deus não falou. Deve ser morto. Ou ele vai matar todo mundo, né? Ele vai matar a igreja, vai matar a fé das pessoas. Então nós precisamos voltar a esses princípios e estudar isso, para não deixar que profetas autônomos, que não tem ninguém para corrigir eles, para dizer, olha, você passou do limite. Não, você até profetizou certo algumas coisas, mas você tem que voltar para a escola lá, para entrar nos eixos, entender a voz de Deus. Já não é mais Deus que está falando, você começou até bem, nadando o rio abaixo, mas só que o rio fez uma curva e você continua em linha reta. Você já está nadando na terra há muito tempo. Então, por isso que existe também o conselho de apóstolo, que examina os apóstolos que dizem que são, mas não são. Também examina os profetas que dizem que são, mas não são. Mas como saber se a mensagem é ou não é de Deus? Deuteronômio 18:21. Mas vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se a mensagem vem do Senhor? Os falsos profetas são identificados pelos seus frutos e pelos seus falsos ensinos. Mateus 7:20. Então aqui já está falando que quando alguém profetiza, você tem que conhecer os frutos, quem é a pessoa. Se aquela pessoa não tem bons frutos, não tem um caráter, não tem alguém que não é submisso a nenhuma autoridade, já está descartado as suas palavras, você já tem que ir com o pé atrás. E Deus diz assim, ó, não tenham medo desses profetas, Deuteronômio 18:22, que são presunçosos. Isaías 42:9, vejam, as profecias antigas aconteceram, e as novas eu anuncio. Antes de surgir, eu as declaro a vocês. Em Jeremias 23:31 diz que alguns profetas, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam sua própria linguagem e dizem, ele disse. Em Jeremias 23:31, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua própria linguagem e dizem, ele disse. Então essas pessoas não tinham mensagem da parte de Deus. Não tinham mensagem da parte de Deus. Em alguns casos, furtavam as palavras dos profetas autênticos. Aqui vem outra coisa que Deus condena. De alguém pegar palavras de outro profeta e dizer que é palavras suas. O Marcos, que trabalha conosco, ele fala, profeta, depois, antes da escola profética de vocês, se falava muito pouco em escola profética.
Hoje nasceram muitas escolas de pessoas que vieram aqui e pegaram um projeto e dizem que é seu. E algumas pessoas até assistem e levam o projeto e apresentam que é seu, dizendo que é seu. A Gabriela disse, ô pai, tem alguém assistindo a aula, daqui a pouco ele vai dar meia hora depois da aula e diz que é ele que recebeu aquela palavra. Aqui o negócio é sério. O que Deus cobra quando isso acontece. Então, o que é o correto? Os filhos dos profetas devem, todos estão debaixo da nossa cobertura em escola profética, devem levar a escola para a sua igreja e apresentar a aula e dizer, aqui está a aula que foi dada hoje na escola profética, nós vamos passar para vocês. Correto? Aqui está o projeto que nós vamos adotar, o projeto da escola profética. O profeta Joel está aqui, nós vamos adotar esse projeto na nossa igreja. Nada errado nisso. Eu pego projetos, como agora nós nos aliamos em Brasília, pegar um projeto que já existe, está formado, um projeto de oração. Vamos juntos levar aquele projeto. Então eu vou citar lá, irmãos, esse versículo, a mensagem de hoje é do projeto tal. Nós vamos pegar porque está pronto. Junto com o próprio apóstolo que escreveu. Então é uma coisa saudável. Então os falsos profetas diziam que tinham visões da parte de Deus e não era de parte de Deus, era parte do seu coração. Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-no desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca de Deus. Então é possível um profeta equivocado estar falando da visão do seu coração. Olha, recebi uma palavra de Deus que eu sou... Bom, já apareceu aí alguns que são Paulo, alguns que são... Nem vamos falar, né? As consequências enfrentadas pelos falsos profetas. Os que diziam serem profetas, ou aqueles que profetizavam em nome de Deus algo que ele não tinha falado, e os profetas de outros deuses do Antigo Testamento eram enforcados. Amados, aqui a coisa começa agora aqui. Os profetas destroem a vida espiritual de um povo. O profeta Jeremias também nos apresenta algumas consequências das falsas profecias. Esses falsos enganavam e levavam o povo a errar e esquecer de Deus. Jeremias 23:13. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizava da parte de Baal e fazia errar meu povo Israel. Balaão também foi um terrível profeta que levou o povo, se dizia, né? Jeremias 23:14 diz assim, mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, comete adultério, anda com falsidade, fortalece as mãos dos malfeitores para que não se converta da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e seus moradores como Gomorra. Nós já vimos também apóstolos, profetas, pastores que começaram bem e depois tornaram isso aqui no meio do caminho. Mas continuaram falando em nome do Senhor. Olha as advertências, Jeremias 27:15. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós os profetas que vos profetizam. No Antigo Testamento havia falsos profetas e Deus tratava com grande severidade. E se eles fossem descobertos, olha a pena. Aquele profeta, o sonhador, terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor e contra o seu Deus, que os tirou do Egito, que os redimiu da terra da servidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Deuteronômio 13:5. Creio que você já deve ter visto isso. Que um pastor está pregando uma igreja, de repente surge lá um copastor e começa a profetizar para dividir a igreja. Então quem traz divisão para a igreja, ele deve ser morto. Deuteronômio sofrer a pena de morte. Claro que você não vai apedrejar nem vai matar, mas
é Deus que vai executar esse juízo, porque ele já está matando gente e ele está morto espiritualmente. Eu vi num caso em São Paulo, um caso terrível. Um pastor muito bom, maravilhoso, que chamou um irmão dele para ser auxiliar dele como pastor. E ele teve que ir embora, entregar a igreja para o irmão, que começou a profetizar que Deus mandou que ele fosse ele o pastor. O cara profetizou para ele mesmo, Deus mandou que eu fosse pastor dessa igreja e mandasse embora o outro. Mandaram embora o verdadeiro pastor e ficaram com o falso profeta. Se eu usar alguma semelhança com a realidade, é mera coincidência. Mas o estudo é isso. Nós temos que falar essas coisas. Então aqui nós vamos ver os tribunais agora. Que os profetas têm que passar pelos tribunais. 3 tribunais. Aliás, temos 3 casos que o tribunal de Israel no Antigo Testamento matava. Olha só. Aqui é a parte mais importante do estudo bíblico. Vocês vão identificar que eu sou contra trazer alguém na igreja que não foi indicado por alguém que é autoridade. Nós somos. Então, aqueles que o tribunal condenava no Deuteronômio capítulo 13, 5. Aqueles que se dizem profetas e não ouviu a profecia da parte de Deus, se diz profeta, deve ser morto. Quantas vezes eu já falei nas aulas, não se intitule o que Deus não te intitulou. Porque tem base bíblica para o diabo até matar aquela pessoa. Aqueles que difundem a profecia que não foi entregue a eles, Deuteronômio 13, 5 também. Quer dizer, aquele que disse que foi aquela palavra, ele ouviu uma profecia de um profeta, e chega lá e diz que foi ele que recebeu. Devia ser morto. Então, aqueles que profetizam em nome de outro Deus, Deuteronômio 13, 9, 10. Também, os feiticeiros. Então, aqui, esses 3 aqui é muito pesado, porque é o que mais acontece hoje. Amados, não... Quantos que roubam a profecia de outros que é dele? Apóstolos. Teve um aqui entre nós que começou a trazer profecias e palavras, e até alguns dos nossos ele tentou levar para o grupo dele lá de oração. E teve um irmão pastor que falou, olha que mensagem bonita ele postou aqui. Eu digo, então tu pega essa mensagem e coloca lá no Google, você vai ver que essa mensagem é outra pessoa que escreveu esse estudo. Ele botou o nome dele, ele tirou o nome de uma outra pessoa e colocou o nome dele. A gente chama de plágio aqui no Brasil, né? É como pegar a profecia de um e dizer que é dele. Deus disse que esse profeta passava pelo tribunal e tinha que ser enforcado. E como que vem essa morte, se no Novo Testamento já não tem mais isso? Vem os verdugos, os demônios, que atacam essas pessoas e trazem problema para os seus filhos. Então muitas vezes a gente vê os problemas que tem aquela pessoa na sua igreja, que é uma base bíblica que ele quebrou, um preceito de Deus, que os demônios vão usar aquilo contra ele. E vão detonar a vida dele, não vai longe. Um espírito de morte vai entrar no ministério dele. Então, vamos agora à justiça dos homens contra os falsos profetas. Deuteronômio 13, 9 e 10. Você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, a terra da escravidão. Então essa era a penalidade, que o rigor de Deus tão violento no Velho Testamento, contra alguém que vinha desviar o povo. Então nós podemos ter uma ideia do quanto isso é grave diante de Deus, né? 3 de quem Deus cobra agora. A justiça divina cobra de 3.
Então aqui você vai entender por que você, membro da igreja, você, até mesmo pastor, não pode julgar um profeta ou um apóstolo. No caso de que nós falamos de jogar pedra, dizer isso está errado, porque a gente hoje vê sites e vê coisas de pessoas que, esses poucos dias atrás eu vi um site, acho que o nome é Falsos Profetas, uma coisa assim. Então, o nome do site já está dizendo quem é que é o dono do site, né? Está lá o nome do site, aí mas profeta tem um site que chamando o senhor de falso profeta. Qual é o nome do site mesmo? Falsos Profetas. Então, o site já está dizendo quem são eles lá, não é? Aí botaram como falso profeta Silas Malafaia, quem mais outro? Benihim. E eu estou lá, figurando. E a irmã disse assim, como é que a irmã disse? Me deu vontade de abrir o verbo e falar assim, não, filha, não divulga esses sites aí. Deixa lá, eles querem ser promovidos para todo mundo ouvir. De repente eles ganham alguns centavos de alguém aí, falando mal dos outros, porque essa é uma jogada política. Político que não tem uma proposta, eles falam mal de quem tem a proposta. Então eles ganham no grito. E esses profetas também não têm trabalho nenhum para Deus. Eles não têm... Como tu vai julgar um Benihim, um falso profeta? Alguém para falar Benihim tem que ser maior que ele, filho. Olha, o cara já evangelizou milhões de pessoas pelo mundo. Vamos ao Morris Cerullo. O Morris Cerullo, em uma reunião na Índia, 100 e poucos mil pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Quem tem um histórico desses? Quem tem um histórico desse? Então que esses falsos profetas que estão julgando os profetas de Deus, eles têm que primeiramente ver as suas obras, né? E as pessoas que vão ouvir essas pessoas têm que perguntar quantas almas essas pessoas já ganhou, quantas igrejas edificou, para estar chamando os outros. Não tem cabimento, né? Então por isso que aqui vem a justiça divina, tá? 3 de quem Deus cobra. Então Deus cobra aquele que recebeu a profecia e não divulga. Ouça bem, aqui entra uma coisa pesada para mim também. Quando eu estava começando meu ministério, eu não me julgava, não queria ser profeta. Mas uma das coisas que Deus me cobrou, minha primeira escola profética foi em cima do monte, lá em cima, morro em São Pedro. E a pessoa que nos deu aquele monte, que nos emprestou, ele até fez um propósito com Deus, se ele ganhasse uma herança, ele deixaria para nós o monte. Aquele monte era tão abençoado, tão ungido. Mas ele não tinha condição de estabelecer uma escola profética. Um dia Deus falou comigo, desce lá embaixo, vai na casa do fulano, que não ia na igreja. A esposa dele vinha na igreja. Gente muito boa. E Deus disse, vai lá na casa dele e fala para ele. Pede para ele edificar aqui uma casa dos profetas, uma escola. Porque esse homem vai morrer nos próximos dias. E ele não tem nada de recompensa no céu. E eu falei, cheguei lá. Ela é muito bacana, muito legal, mas aquele homem alemão, pão duro. Eu digo, meu Deus do céu, que jeito que eu vou. Ainda fui dormir no quarto dele, apareceu uma cobra no quarto. Eu fiquei naquelas, mas sabe que é? Enfim, não falei. Deus me cobrou. Ele morreu e a esposa dele, que era crente, sofreu a maior pressão do mundo, porque os filhos vieram tudo para cima deles. E levar a herança. E eu vi aquela mulher sofrer muito por causa daquilo. E aquele homem, então, deixou de receber um galardão. E meu pecado. Então, muitos profetas estão começando, eles precisam ouvir alguém experiente que já passou pelos erros, que são nossas falhas ministeriais. E, na época, não tinha ousadia de levar uma palavra que Deus disse. Então, aprendi que se eu não entregar algo que Deus me deu, Ele vai me cobrar. Então, essa é uma das coisas que Deus cobra. Então,
Deus também cobra daquele que transgrediu a ordem profética. Deus deu uma ordem e ele transgrediu. Ele não obedeceu. Então o profeta lançou a palavra, a pessoa ouviu, mas não obedeceu. Ou pode ser até mesmo o profeta, que recebeu e transgrediu a ordem profética. Nós temos vários casos que podemos estudar, mas aqui temos Deuteronômio 18 e 19. E o terceiro, aquele que muda e altera a mensagem. Aqui tem outra coisa pesada. Deuteronômio 18 e 19. Nessa parte eu não tive problema no passado, mas eu tenho experiência, por exemplo, no Monte Roraima. Estava lá que Deus mandou anunciar o avivamento do sul até o norte do Brasil no ano de 2009, né? E Deus mostrou o Brasil pegando fogo. O fogo de baixo, o óleo de cima se encontram e quase que simultaneamente o Brasil é afetado pelo fogo de Deus. E eu fui levar essa mensagem. E quando eu chego no Monte Roraima, aliás, quando eu cheguei em Boa Vista, Deus me deu um sonho com o Monte Roraima. Eu vi uma águia em chamas lá em cima e descia óleo daquela águia. Deus falou comigo, sobe no monte, no dia da expiação, e toca o chofar na hora que é tocado em Israel. E leva essa mensagem aos índios, que ali é um lugar separado, que Deus separou aquele lugar. Ali vai começar um fogo. E os índios vão ser batizados no Espírito Santo, especialmente aquele fogo descendo. Vai haver muitos batismos do Espírito Santo de índios no Amazonas, no meio, na janela 1040 do Brasil. Então Deus me falou isso, que ali seria como o Monte Hermon, no Salmo 133. E aí eu levei a mensagem. Agora observem, isso aqui, como é interessante, eu não mudei a mensagem, nem mudei a linguagem. Eu levei a mensagem como Deus mandou. Eu cheguei lá e disse, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui com a missão. Vocês são um povo especial, separado por Deus para esse tempo. E aqui Deus vai acender um fogo. A hora que eu falei Deus vai acender o fogo, dessa largura, uns 50 metros, acendeu o fogo. Do sul ao norte. Daí que nasceu a Rota do Fogo. É uma rota. Parece um pneu, um fenômeno. Ficou todo mundo olhando e eu também assim. Aí aquele vento que era forte parou o vento. Zum! E a fumaça ficou no ar assim. Então Deus trouxe um fenômeno sobrenatural de um fogo que veio do céu ali e não queimou toda a grama, só uma lista. Porque não chovia há 3 anos, era para queimar tudo, né? Queimou. Aí os índios sentaram. E aí eu falei, vocês precisam entregar a vida para Jesus. Eles entregaram. Aí eu disse, vocês precisam perdoar os brancos. Perdoaram. Tudo que falei, eles fizeram. Aí eu perguntei depois para um casal de professores ali, que era intérprete, como que eles aceitaram tudo tão fácil? São índios muito difíceis de pregar para eles. Aí eles me contaram, é porque você trouxe uma profecia, uma palavra que é uma lenda na tribo há muitos séculos. Que eles esperavam que vinha alguém de Deus para confirmar isso. Eles não aceitavam nem católico nem evangélico pregar para eles. São os ingaricós. Mas eles têm a fé, creem em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Batismo nas águas, dons do Espírito. E o Tuxal é chamado de pastor. Então aquele era uma religião chamada Aleluia com R, Aleluia. Se eu tivesse mudado uma palavra para ficar mais fácil, eu teria transgredido uma lei
que Deus deu uma lei de conduta dos profetas. E eu teria problema com Deus. Então eu trouxe toda a palavra certinha e disse, se vocês aceitarem o que eu vou falar, vai vir a chuva. Se vocês não aceitar, perdoar os brancos, né? Uma guerra de 40 anos. Se vocês não aceitar perdoar os brancos, não virá chuva. Vai morrer os brancos e os índios. Se vocês perdoar, virá chuva. Nós perdoamos, senão vai chover. E depois choveu, veio a maior chuva dos últimos 40 anos. Então aí outra coisa importante. 40 anos de guerra, sangue derramado, e agora vem a maior chuva de 40 anos. É Deus falando através dos números. Isso chama-se a assinatura de Deus na palavra profética. E o nível do rio subiu 7 metros acima do nível. Com as chuvas. Passou. É quando Deus se irrita. Deus estava irritado, porque eles não creram. Aí teve um pastor, o Azevedo, sobrenome Azevedo, que é um judeu também, ele disse que Deus deu um sonho para ele. Primeiro deu um sonho que Deus ia mandar um profeta na cidade, um navio, que era um Shalia, e que ia trazer a chuva e o avivamento e tal. Mas ele não acreditou na primeira vez. Aí depois da chuva ele sonhou que Deus disse que a população de Boa Vista não creu, por isso Deus cobrou e mandou uma chuva que passou 7 metros do nível o rio. E a água descia assim, Solimões, e ela voltou, ela encheu tanto que ela começou a correr para cá. Assustou todo mundo. E eu e a Gabi estávamos lá quando começaram as chuvas fortes. Lembra, Gabi? Deus disse, vocês têm que sair agora do hotel. E nós ligamos um pastor, Valdir. Ele veio até num carrinho 1000 até. Só tem esse carrinho aqui, senão não podemos esperar nem pegar avião, nós temos que sair já. Que a água vai vir até meio metro d'água. O pessoal só andava de barco depois. Então nós corremos, atravessamos toda a selva amazônica. Então, aquele profeta foi e trouxe uma palavra para a cidade. Deus mandou um profeta, vocês não creram, então choveu a mais. Agora tem que jejuar 7 dias, cada dia vai baixar 1 metro o nível do rio. Cada dia baixou 1 metro. O ano passado nós ouvimos esse profeta que veio falar na escola sobre isso. Então, uma escola de profetas, né? Aquelas pessoas não acreditavam, pastores não acreditavam, apóstolos. Tanto o apóstolo como o pastor lá nos chamaram de falso profeta. Então aqui está a lição. O falso profeta fala e não se cumpre. O profeta verdadeiro fala e cumpre. E as suas profecias passam por um tribunal, o profeta passa pelo tribunal de Deus, e aqueles que não creem também passam por um tribunal. Então é sério o assunto, e por isso nós temos que aprofundar. E a nossa aula não pode continuar mais, que já passou bastante tempo. Deu mais quanto tempo? E nós vamos continuar então na plataforma com perguntas e respostas e vamos avançar. E conhecer mais sobre isso. Porque está chegando o tempo que Deus vai usar os profetas sobre a terra. E é muito importante que os profetas falem o que Deus falou e não aquilo que não falou. E tenho coragem de dizer que se você errar, pede perdão. Mas não pare de tentar. E ouvir a voz de Deus e falar. Amém? Nós vamos orar então agradecendo a Deus. Quero agradecer aos pastores, amados profetas que estão aqui no monte orando. E nós vamos continuar orando e implantando o tabernáculo de Davi no Brasil, porque no tabernáculo de Davi havia as orações, que eram orações, primeiro oração pessoal, depois intercessão, depois adoração e depois profecia. Então nós temos que aprender a profetizar orando, orando profetizando. Deus vai levantar profetas intercessores e nós vamos entrar a fundo nesse assunto. Amém?
Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar teus filhos, os filhos de profetas, nossos alunos da escola de profetas. Pedir que o Senhor venha abençoar e levantar profetas no nosso meio e dar discernimento para que possamos fazer a tua vontade e falar sempre o que o Senhor falou e não aquilo que o Senhor não falou. Dá graça, Senhor, para que hoje se levante verdadeiros profetas sobre a terra. Dá graça para a igreja, o povo, para poder discernir e não aceitar qualquer coisa que vem para destruir teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nossos filhos. Deus abençoe o Tiago, a Gabriele, o Júnior. Deus abençoe a Cláudia. Deus abençoe José, Maria, o Isaac, a Daça, o Noah, cada um dos queridos filhos. Que Deus te abençoe. Shabbat Shalom.